documentação certa da atividade. Na verdade, isso é uma preocupação, as pessoas acham que não precisam guardar a documentação para encaminhar a sua aposentadoria. Mas muitas atividades a gente precisa guardar, muitas atividades a gente precisa comprovar, a gente precisa ter a documentação certa, a gente precisa ter a documentação necessária para encaminhar alguns tipos de atividade, tá? Sendo elas atividade rural, atividade especial, o exercício militar, a gente precisa também de certidão. Então tem vários tipos de atividade que a gente precisa guardar a documentação necessária para quando a gente encaminhar a nossa aposentadoria, tá? Então a gente precisa dessa documentação porque muitas vezes esses períodos que a gente quer comprovar, ela não aparece lá no INSS, porque ela não está registrada na nossa carteira de trabalho, ou eu sou um contribuinte individual, sou um autônomo, sou um dentista, um médico, um advogado, daí eu preciso comprovar a minha atividade, né? Então, tem algumas atividades que a gente realmente tem que guardar essa documentação, a gente tem que organizar, a gente tem que planejar. Então, o fato de não guardar, de não planejar, de não se organizar, isso pode gerar muito prejuízo. Por quê? Porque daí quando for o momento certo de encaminhar a aposentadoria, a gente não vai ter essa documentação necessária. Então a gente tem que planejar isso, a gente tem que organizar e às vezes as pessoas dizem, não, vou guardar só por 5 anos e é suficiente. Às vezes não, a gente tem que guardar, às vezes a gente quer comprovar uma atividade lá no início da carreira da gente, a gente vai ter que guardar por anos essa documentação, né? A gente não vai poder fazer uma faxina lá e botar tudo fora, né? Não, a gente vai ter que guardar, porque ela vai ser importante na hora de encaminhar a nossa aposentadoria, tá? E na verdade, a gente consegue prever alguns documentos que a gente vai utilizar na nossa aposentadoria. É possível a gente prever, sim, esses documentos. E daí, com relação a isso, já guardar, né, esses documentos. Então, assim, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer primeiro para ver esses períodos? Primeiro, a gente vai pegar, né, lá no site do meu INSS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que é o extrato de contribuição, tá? A gente vai tirar. E lá no cadastro de contribuições, bem provável que não vai estar lá essa atividade que a gente quer comprovar, como atividade rural ou atividade especial, ou algum período que não esteja ali, né, registrado, reconhecido. Então, para a gente comprovar esses intervalos, esses períodos, tá? E daí a gente vai ter que guardar toda a documentação necessária para a gente comprovar essas atividades, tá? Tudo isso, por exemplo, assim, o rural. Se eu tiver que comprovar o rural, que eu morava com meus pais eram da agricultura, eu vou precisar escritura da terra, eu vou precisar boletim do colégio se eu estudava lá no interior, vou precisar de talão do produtor, vários documentos que comprovem essa atividade rural. E agora, com relação à atividade especial. Que atividade especial, muitas pessoas têm atividade especial, só que tem que comprovar essa atividade especial junto ao INSS. E se a gente conseguir comprovar essa atividade especial, ela faz com que aumente o nosso tempo de contribuição. E a consequência disso é que a gente consiga encaminhar uma aposentadoria antes do tempo previsto, né? E depende às vezes aumentar o valor de contribuição, reduzir o tempo. Então é muito importante que a gente comprove a atividade especial, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui do dentista. Do que o dentista precisa guardar para comprovar a sua atividade especial, tá? O primeiro caso é o PPP, que na verdade é um documento, tá? Que é elaborado por um técnico de segurança do trabalho, que vai ver as condições de agentes nocivos, como é que é o ambiente de trabalho e vai fazer esse formulário, tá? Esse formulário a gente utiliza, tanto, por exemplo, um dentista que é contratado, que tem carteira assinada, quem vai fornecer esse formulário é o dono da empresa, o dono da clínica que vai fornecer para o dentista que é contratado. Agora, por exemplo, se o dentista é um dentista autônomo, ele tem o consultório dele, ele que vai ter que contratar, né, esse agente de segurança do trabalho, um perito que vai fazer esse laudo, tá? E além do PPP, a gente precisa do LTCAT,
também, que é um outro formulário, um laudo técnico, e esse laudo técnico também é fornecido por um engenheiro do trabalho, tá? Fora isso, se o dentista for trabalho de carteira assinada, ele vai apresentar a carteira assinada e ali vai ter todos os registros. Agora, se esse dentista tem um consultório próprio, é um contribuinte individual, que também é no caso dos médicos também, que não tem a carteira assinada, que é contribuinte individual, a gente tem que ter os prontuários dos pacientes, a gente tem que ter relatório dos convênios, a gente tem que ter certidões dos órgãos que fiscalizam a entidade de classe, por exemplo, eu pago o conselho, né? Igual no nosso caso a gente paga a OAB, então eu tenho os comprovantes desde quando eu sou advogada, né, para mim poder comprovar a minha atividade. Né? O dentista também vai ter o comprovante, que ele é conveniado, que ele tem a entidade de classe e consegue comprovar desde quando ele tem inscrição como dentista, tá? Outra coisa que é importante, o pagamento de imposto, como ISS, junto à prefeitura, né? As anuidades do convênio, né? Vigilância sanitária, tudo isso, né? O alvará sanitário, tudo isso comprova a atividade que é desenvolvida, como dentista, como médico, como advogado. Então, essa documentação a gente precisa guardar, tá? E também tem a possibilidade de justificativa administrativa. O que é isso? Por exemplo, eu não tenho esses documentos. Claro que o INSS sempre pede pelo menos um documento para comprovar o início da atividade, tá? E depois a gente pode até comprovar com testemunha. Daí a gente teria que ter 3 testemunhas para comprovar a atividade especial, o que aquela pessoa fazia, no que ela tinha contato, né? Realmente se tinha contato com agentes nocivos à saúde, que é os agentes biológicos, no caso do pessoal da área da saúde, né? Então, tudo isso a gente vai precisar dessa documentação e também, se a gente precisar de testemunha, a gente vai ter que solicitar 3 testemunhas para que comprove essa atividade, tá? Outra coisa que às vezes as pessoas me falam, mas é muito difícil, isso dá muito trabalho, não tem tempo. Só que isso, tu tem que pensar no teu objetivo. Qual o objetivo? É ter uma aposentadoria melhor, é conseguir antecipar o pagamento da aposentadoria, é conseguir ter mais qualidade de vida, garantir melhores resultados. Então, tudo isso a gente consegue, mas a gente tem que se organizar. A gente vai ter que guardar essa documentação, a gente vai ter que fazer um bom planejamento, a gente vai ter que ver qual alternativa melhor a gente quer. E também isso, às vezes eu falo para os autônomos, a gente tem que ter uma preocupação, porque isso é uma obrigação, mas não tem que pensar como uma obrigação ruim, né? É uma obrigação boa, a gente está pagando o INSS para a gente se resguardar, para a gente ter direito a uma aposentadoria melhor. Não é porque é obrigada, eu não quero fazer, mas é uma obrigação que vai te dar frutos bons, não vai te dar frutos ruins. Eu estou fazendo uma coisa, obrigada só porque eu sou obrigada. Não, tem que pensar e reconhecer que a função de guardar documento, de planejar a aposentadoria é um fato bom, é um fato importante que vai fazer com que tenha um melhor benefício, uma melhor aposentadoria, né? Então, assim, o cuidado que tem que ter é o não fazer o planejamento, é o não pensar na aposentadoria, é o não planejar, é o não guardar a documentação. Então, tudo isso tem que ser feito. Então, pega uma pastinha, uma caixa lá e vai guardando essa documentação, né? Bota por anos ali. Claro que se tu fizer um planejamento, tu já vai saber os anos ideais, o que tu vai precisar guardar, e tu vai guardar especificamente daqueles anos ali que precisa comprovar uma atividade especial, né? Daí tu não vai guardar da tua vida toda laboral, tu vai guardar de alguns períodos ali que vai ser necessário para tua aposentadoria. Claro que o momento que tu tiver um profissional que faça esse planejamento, que faça esse estudo, ele vai te dar um caminho mais exato de como, né? De como e quais os documentos que tu tem que guardar. Tanto com relação ao laudo, por exemplo, eu não tenho laudo, eu não tenho PPP na minha empresa, mas aí tu vai ter que contratar um técnico de segurança do trabalho, né, um engenheiro, que vai fazer esses formulários, né, mesmo que tu não tenha, ele vai fazer esses formulários retroativos, né, por quê? Porque ele vai ter, indo no ambiente de trabalho, ele vai ter consciência
do como é que era, né? Vai ter entrevista, vai ter medições ali de tudo para poder fazer esse laudo. E esse laudo é muito importante. Então, mesmo que a pessoa não tenha, ela vai ter que providenciar, ela vai ter que contratar essas empresas que fazem toda essa função, né, de laudos, de formulários, porque isso vai ser muito importante para a aposentadoria dela. Isso vai antecipar, vai organizar mais, vai fazer com que o INSS reconheça os períodos especiais ali que, se tu não tiver essa documentação, não é possível. Então tem que fazer, tá? Então, assim, eu quero, para finalizar essa nossa conversa, que você pense antes de colocar qualquer documentação no lixo, né, que vá colocar fora, que pense na sua aposentadoria. Isso vai ser importante para minha aposentadoria. Eu vou precisar dessa documentação. Essa documentação aqui vai servir para comprovar algum período que eu não tenho na minha carteira, ou que eu pagava de carnê, que eu pagava como autônomo. Então preste atenção. Antes de colocar qualquer documento fora referente à tua vida profissional, tem que ser analisado com carinho. Por quê? Porque essa documentação vai ser muito importante para ti, para garantir a tua melhor aposentadoria, garantir mais qualidade de vida, garantir uma segurança financeira.